Talks on Board no ar, mais uma edição, estamos aqui direto da Automec 2025 na São Paulo Expo, muita gente legal passando por aqui e é claro que a gente rouba algumas personas para conversar com a gente, para trazer temas importantes para o setor. Hoje, neste momento, a gente vai falar do aftermarket automotivo, com a sua forte presença de empresas familiares, que vive um momento aí de transformação diante de novas tecnologias, digitalização, mudanças no perfil do consumidor. E aí, nesse cenário, a sucessão de liderança, seja em oficinas, distribuidores ou fabricantes de autopeças, torna-se um fator crítico para garantir a continuidade e também a evolução dos negócios. A entrada da nova geração traz desafios culturais, mas também inovação, visão digital, foco em ESG, que a gente já conversou muito aqui. Então, vamos discutir como as empresas do mercado de reposição estão lidando com o processo de sucessão, os impactos na estratégia de negócios e como equilibrar a tradição com a inovação. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que Ana Paula Cassorla, que é a nossa convidada hoje. Ana é diretora da Andap, diretora de compras, marketing e acionista da Pacaembu também. Ana, bem-vinda. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para o nosso segmento, que é composto por tantas empresas familiares e que passam por essa questão da governança, da sucessão, né? Não estou sozinha para trocar essa ideia aqui com a Ana. Ele que é da casa, André Luiz Ulian, está aqui também. Ele é gerente comercial do mercado de reposição das autopeças da Randon Corp do Brasil. André, obrigado por aceitar também falar com a gente aqui. Obrigado, Juliana, pelo convite, né? Obrigado, Ana, também por aceitar esse convite. É sempre um prazer estar junto com os nossos clientes. A Pacaembu é um dos nossos principais clientes no segmento das autopeças. Então é muito bom poder escutar a Ana falar e vocês vão aprender muito com o que vocês vão ver agora a partir desse processo de sucessão aqui que a Pacaembu passou e que ela vai passar também. Sem mais delongas, vamos já começar descobrindo com a Ana qual a importância das empresas familiares no mercado de reposição de autopeças. Então, é um mercado basicamente, né, composto, historicamente ele surgiu no Brasil e são assim por empresas familiares, né? E assim, as empresas, no nosso caso específico, a nossa empresa foi fundada em 1963, né, pelo meu pai. E então nós já estamos na terceira geração, atualmente já temos membros da terceira geração que estão atuando na empresa. Eu e meus irmãos, né, somos em 3 irmãos, eu e mais 2, né, uma irmã, um irmão, nós fazemos parte da empresa. Então, essa passagem da primeira para a segunda geração foi uma passagem super bem sucedida. Meu pai teve assim, o dom ou a sorte, talvez, né, de poder conduzir esse processo de uma maneira que os 3 se interessaram, são dedicados, a gente tem uma condução super bacana. E, além de nós 3, né, temos meu cunhado também, não sei se você conhece o Eduardo. Conheço. O Eduardo é assim, também uma pessoa que veio e somou muito com a gente. Ele, na verdade, assim, ele é meio que a pessoa que sempre tem aquela, sabe, o bom termo, naquela reunião onde a gente, não, a minha opinião é essa, porque, claro, a gente tem divergências e é natural, né, em qualquer empresa a gente tem divergências de opinião. Ele vem sempre com aquele tom de, poxa, vamos avaliar, olha, sempre sabe aquela reflexão. Então, foi muito interessante a composição. Hoje nós somos em 4 diretores na empresa, ele é um dos 4, né? E a gente tem essa gestão muito legal de decisão, onde ele tem essa participação bacana de bom senso, assim. Todos abraçaram essa segunda geração. Então, hoje a Pacaembu tem essa condução, né? Meu pai, ele é vivo, tá bem, tudo, já tem 84 anos, né? E ele tem uma história muito bacana, né? De empreendedorismo, uma pessoa que teve uma origem muito simples e né, aquela coisa do dom de desenvolver, de trabalhar, aquele menino que se envolveu e foi aprendendo a profissão, trabalhou, fundou essa empresa, né? Ele veio do Paraná para São Paulo e, enfim, e teve a sorte da gente estar lá e ajudar essa construção da empresa, né? Mas agora a gente tem que pensar na nossa passagem, né? E é legal a gente fazer isso quando está tudo bem, é legal a empresa planejar isso de uma maneira responsável, é legal a família estar unida e entender se uma família empresária, a empresa familiar tem por trás uma família empresária e essa família ela tem que entender
por mais que o herdeiro, né, ele não trabalha na empresa, ele tem que entender que ele faz parte de alguma forma, né? E então é importante essa consciência e trabalhar isso, né, em todas essas esferas, tanto na empresa quanto na família, quanto na propriedade, para que isso seja uma passagem tranquila, né? Você acho que você é a melhor pessoa para falar, porque você recebeu, né, e vai passar adiante. Quais são os principais conflitos ou resistências aí nesse processo de sucessão? Então, assim, eu acho que os conflitos eles têm em qualquer processo, né? Eu acho que não só em empresas familiares, os conflitos de divergências de opinião, Estamos falando de gente, de né? gente, Pessoas. exatamente, Pessoas. Agora, quando você tem um objetivo em comum e quando você tem, é importante desenvolver para todos o propósito, os valores. Quando você tem isso claro, né, para os membros, para os sócios, para as pessoas que fazem parte da família, isso fica mais fácil. Então, acho que no nosso caso específico, a gente sempre teve isso muito claro. Né? O exemplo, o legado do que a gente está recebendo, a importância da família, que apesar de ser uma empresa, tem uma família ali por trás. Então é diferente de você sair dali, né, executivos, hoje não tive um problema ali com uma pessoa, vou para casa, não vou me encontrar no final de semana. No nosso caso, a gente se encontra no final de semana, né? Então, a gente tem combinados de que tem hora para falar os assuntos, a gente tem combinados de que final de semana não é hora de discutir assuntos da empresa. Sempre funcionou, Ana? Às vezes não. Não é uma situação que... Às vezes, só um pouquinho, vamos conversar aqui. Mas assim, a gente tem tentado, né, trazer isso, até porque agora não somos só nós, eu, meus irmãos, meu cunhado. A gente tem outras pessoas, tem os nossos, né, cada um dos meus irmãos, cada um de nós temos 2 filhos, né? E eles já estão numa idade... os mais velhos têm em torno de 25 e os mais novos têm 21. Então, eles já estão nessa idade de começar a buscar o que eu quero fazer da vida, de entender o que é a empresa e tal. A gente entende que nem todos têm o dom para a empresa. E é normal isso nas famílias também. Isso não quer dizer que porque eu faço isso bem, meu filho tem que fazer isso bem, né? Então, a gente tem essa visão, né? A gente dá essa liberdade para eles escolherem aquilo que eles desejam fazer. A gente tem tentado desenvolver um trabalho para ajudá-los nesse sentido, né? Não é uma coisa que está totalmente pronta, mas a gente tem buscado isso nesse momento, inclusive, tentar ajudá-los nesse caminhamento de profissional. E a gente espera que pelo menos alguns deles, né? Nós temos 2 deles estão com a gente na empresa, que a gente espera que eles se interessem, né, pelo negócio, para dar seguimento. Mas eu acho que nós vamos ter sucesso, sim. Sucesso, né? E se você me permite, Ju, claro. Eu conheço a Ana já há um longo tempo, né? A Ana são parceiros nossos de negócios. E algumas vezes, quando eu participo de reuniões com a Ana, na última reunião até teve já um sobrinho seu que estava ali, estava interagindo, fazendo pergunta, né? Então, a habilidade que esse gestor tem que ter, não só identificar dentro da própria família quais são as pessoas que têm este perfil para serem os sucessores no futuro, né? E a Ana imagina que assim, o seu pai tinha uma visão de negócio, você tem uma visão de negócio, a terceira geração vai ter outra visão de negócio. Como você lida com essas visões diferentes de negócios? Porque a tecnologia, e eu vou fazer um spoiler aqui rapidinho, amanhã a Pacaembu está de aniversário. Vai fazer 62 anos, Ana. 62. Então imagina que há 62 anos atrás, o pai dela fundou a empresa, né, e daqui a um tempo tudo mudou. Então, existe sim, né, Ana, visões diferentes, tecnologias diferentes. Como lidar com tudo isso, Ana? Você sabe que é muito interessante esse processo deles chegarem, né, dos jovens, porque eles trazem para a gente um olhar totalmente diferente. Eu ia emendar até a pergunta aqui também, na pergunta que ele fez, o que essa nova geração traz? Porque até então a gente disse o que vocês têm que levar e preparar o terreno para eles assumirem. Mas o que eles trazem? Eles fazem perguntas interessantes, né? A gente tem que ter, muitas vezes, nem sempre são totalmente oportunas, porque eles também são jovens, estão aprendendo, né? Mas é muito interessante porque, assim, eles demonstram interesse. No nosso caso, eu vejo assim, um interesse muito grande deles de poderem contribuir.
um respeito muito grande pelo legado, admiração pela história do avô, por todo o trabalho. É muito importante, assim, essa valorização do que aconteceu até chegar aqui. Porque se a gente não entende, não conhece essa história do como foi isso, né? Hoje está tudo legal, hoje eu tenho uma situação bacana, hoje a gente tem uma empresa bem-sucedida, uma empresa reconhecida, mas foi sempre assim? A trajetória não foi fácil, hein? Né? Então, conhecer, valorizar e entender isso é muito importante para essa continuidade, porque são os valores, né? Os valores da empresa. Como pessoas, né? Não só para quem vai assumir ali ou não. Exatamente. Então, eu vejo que há um interesse muito grande deles. Eles trazem visões, perguntas. A gente dá uma certa liberdade para eles se envolverem nos assuntos que eles se interessarem. Não é uma coisa que você pode trabalhar só aqui, tua área é só essa daqui. Apesar deles terem as preferências, né? A gente já vê isso. Então, hoje, um deles está mais ligado comigo, que é o Bruno, que acompanhou as nossas reuniões assim ultimamente. E o Felipe, os dois são sobrinhos. Os meus filhos ainda não estão trabalhando comigo lá. E o Felipe, ele está mais no agro, que é uma área nova que a gente está desenvolvendo. Ele está ajudando nesse processo, dessa área nova do agro, né? E assim, é muito legal. Eles têm uma visão diferente, eles dão ideias interessantes. E o que eu acho que a gente tem que dar é o espaço para que eles também tenham, assim, consigam ter a mãozinha deles em alguns projetos, sabe? É importante eles terem o espaço deles, porque o jovem, hoje em dia, ele se interessa por onde ele pode contribuir. E eles são jovens, eles não vão se interessar por uma empresa onde eles não têm, sei lá, assim, a possibilidade, exatamente, ter construído o legado. A carinha deles, isso, de alguma forma. Então, a gente tem que dar esse espaço para eles, a gente tem que entender também, e como contrapartida, o que a gente ganha? A gente ganha essa renovação. Esse ar de ideias novas, né? De gente querendo trabalhar algumas coisas que de repente a gente não está olhando, ou não está fazendo bem, ou não deu tempo de desenvolver. Está sendo bacana a experiência. Nós estamos felizes assim com a participação deles. Um tema muito que a gente trouxe aqui em vários episódios, né? Sustentabilidade, inovação. Aí a minha pergunta se estende para os dois, né? Se essa nova geração vocês sentem, que acho que o André também trabalha com muitos jovens, né? Na Randon, essa nova geração está mais aberta à sustentabilidade, à inovação? O que vocês acham? Que pelo menos nas redes a gente sente sim muito engajamento nesses temas. Eu percebo que essa nova geração ela está aberta sim a muita tecnologia. É uma geração que às vezes ela é um pouco impaciente. Ela quer as coisas de uma forma muito rápida. Imediatas. Né? A gente sabe, Ana, na época do seu pai, você sabe quanto suou, né, literalmente, para chegar onde chegou. Então eu vejo que essa geração realmente, em alguns aspectos, eles precisam ter um pouco mais de calma, né, cuidar um pouco na questão da ansiedade, que ela é muito ascendente. Mas eu vejo que é uma geração que ela vem com muito gás. Ela vem com coisas novas, vem com as ideias. É uma geração que ela usa a tecnologia muito ao favor. E hoje a gente sabe que a tecnologia de 60 anos atrás é diferente da tecnologia de hoje. Então, e essa geração ela tem um desafio maior. Porque essa nova geração, terceira geração da Pacaembu, ela também sabe que no inconsciente dela ela já vai ter que formar uma quarta geração. E ela vai ter que formar uma quinta geração. Então, ela também vai passar pelas mesmas responsabilidades que hoje a Ana tem, que o pai dela começou há 62 anos atrás. Então, é um desafio maior para essa nova geração que está vindo. Assim, eu acho que a responsabilidade que eles já estão nesse caminho de assumir uma responsabilidade de quem já chegou aqui e já teve uma contribuição, já teve uma história importante. Então, assim, o peso talvez seja uma coisa que a gente tem que aliviar. Como eu posso fazer? Nossa, eu já tô chegando aqui, no caso da Randon, vocês também têm uma história muito linda, né, familiar. Então, assim, imagina para esses jovens, putz, já chegaram até aqui com todo esse... pronto. E agora, o que eu tenho mais para fazer? Para contribuir. É importante eles terem esse protagonismo. Eu estava tentando buscar essa palavra que tinha me sumido aqui da mente, mas é isso. A gente dá o espaço para eles terem o protagonista e poderem contribuir de uma forma legítima, sabe? Para ter esse interesse real pelo negócio. Mas o que eles trazem eles são muito capazes, eles são rápidos, assim. A juventude hoje, eles têm muita informação, eles são muito inteligentes. Então, eles são melhores que a gente.
É isso que eu acho, sabe? Eles são melhores, eu digo no geral, não estou falando só dos nossos não, apesar de eu ser bem coruja, mas eu digo dos jovens em geral, porque assim, eles são muito capazes e a gente dando a chance deles contribuírem, a gente tem realmente uma contribuição muito interessante, muito legal. O volume de informação que eles recebem é muito maior do que no passado, ou seja, eles têm que ter essa habilidade de poder filtrar, bom, essa informação, o que vai ser de importante, o que eu vou levar para o futuro. Acho que a Ana tocou num ponto importante, pega o legado da Randon, desde a época do seu Raul, depois o Davi, do Daniel, cada um tem um perfil diferente. Agora, quando os valores estão bem estruturados, os princípios, a visão, cada um traz uma ideia diferente, mas o core do negócio, né, a raiz, ela está muito bem estruturada. Então, é isso que é um dos segredos do sucesso dessas novas gerações. E assim, a família Randon, a família realmente tem uma história muito adiantada até em relação a gente, de tratar essa governança familiar, né? Mas sempre você percebe ali que o foco, a importância de se manter essa família unida, essa família conectada, o quanto eles dão valor e criaram estruturas para trabalhar isso. Perfeito. Então, para nós, assim, esses exemplos que a gente tem inspiram a gente também a pensar mais nisso, a ter tempo para organizar isso de uma forma que a gente também possa fazer com que a gente tenha esse ambiente, essa harmonia familiar, né? Porque a gente tem muitos casos que as famílias acabam tendo muitos problemas quando isso não é bem feito. Né? E esses combinados que a Ana falou no início é importantíssimo, porque às vezes você pega alguns problemas familiares que levam para dentro da empresa ou problemas da empresa que levam para o âmbito familiar. Então, realmente, é importante saber separar os combinados, cada um respeitar o espaço do outro, né, Ana? E que chapéu eu estou usando a cada momento, né? Aqui eu estou como família, então eu estou com o chapéu da família, Ana Paula, filha. Ou a hora que eu estou na empresa, eu estou com o chapéu da Ana Paula, acionista, ou da Ana Paula, executiva. E quando eu estou, às vezes, cuidando de outro assunto, eu estou com o chapéu da propriedade, estou cuidando do quê? Porque as famílias acabam, quando você mistura isso, você não entende, não consegue separar esses temas. Desculpa, André, mas eu tenho que falar que tem o chapéu da mãe, tem o chapéu da esposa, sim, tem o chapéu da irmã e da filha. Então. Mulher ainda. Desafio dobrado, né? Mas é assim, é um tema muito interessante essa questão da governança, né, das empresas familiares. A gente tem estudado, né, no nosso caso, a gente tem estudado a família, a gente tem até os meninos já participaram de cursos para a gente poder entender melhor isso e ajudar nessa condução. A gente realmente quer ter uma passagem aí bacana. A gente entende que a Pacaembu é uma empresa que está em pleno desenvolvimento, que a gente tem muita coisa para fazer. E eles estão vendo isso, eles estão vendo esse espaço que eles têm, as oportunidades que a gente tem. Então, isso está sendo muito bacana. Saber que você tem essa continuidade é muito legal, sabe? Saber que que a gente pode desenvolver dentro da... É evidente que tem espaço para executivos, para uma administração profissional, como no caso de vocês, né? Quantos profissionais não tem na Randon? A família hoje ela tem uma participação importante, mas ela abriu espaço para a empresa, hoje são executivos, né? Exato. Então, eu acho que planejar isso é muito bacana e faz parte das empresas. Isso tem que ser um assunto bem tratado nas empresas familiares, bem conduzido. Tenho aqui na minha pauta que aprendizados podem ser aplicados por outras empresas que estão passando por esse momento, mas a gente já teve aqui 15 minutos de uma sequência de aprendizados. Acho que o principal deles é humanidade ali nessa transição, né? E reconhecer que também que quem está chegando também tem muita coisa para trazer, né? Agora, vocês acham que essa sucessão aí pode ser uma alavanca de inovação no setor, principalmente no momento que o setor está passando? Eu acho que o nosso setor está passando por... Assim, o mercado passa por mudanças, né? Consolidação, a própria digitalização, a eletrificação. Então, assim, com certeza eles podem contribuir, né? A gente, né, no nosso caso, a gente criou já até uma divisão de energia, a Pabu Energia, a gente já tem a Pabu Água, a Pabu Energia é a nossa Pabu Auto, né? Que são as autopeças. Mas a energia é exatamente para prover soluções para carros, para os veículos elétricos, soluções de carregamento, essa infraestrutura já para esse mercado futuro, esse mercado novo que está chegando aí, que já é uma realidade, né?
E um deles, dos meus sobrinhos, é que tá nessa, que mais provoca a gente nesse sentido, sabe? Então, é legal, eu acho que sim, eles têm como contribuir. E eles têm a cabeça mais, sei lá, mais pronta para esse futuro também, né? Eu acho muito bacana essa contribuição deles. Eu acredito que essa nova geração ela vai poder contribuir, principalmente usando as ferramentas certas, inteligência artificial, utilizando os vários mecanismos que hoje, pessoas, crianças de 5, 6 anos já estão usando o celular, já estão no mundo que no passado, né, era muito difícil ter acesso à informação. Sim. Que hoje eles têm um acesso tão grande às informações que eles podem começar a trazer inovações, ideias novas, muitas vezes desde criança, adolescentes, na medida que ele começa no setor administrativo, ele passa pelo almoxarifado, passa pela expedição, ou seja, ele conhece um pouco do entorno da empresa até chegar num cargo, né, de poder tomar algumas decisões. Então ele está muito mais preparado, ele traz uma bagagem muito maior. Muitas vezes eles são muito observadores, então eles veem o comportamento do vô, eles veem o comportamento do pai, da mãe, no caso da Ana. Então eu acredito sim que essa geração, cada vez mais, elas podem trazer coisas novas e coisas complementares ao negócio da reposição. Então realmente é algo muito satisfatório quando a gente vê esse processo de sucessão acontecer de uma forma natural, mas impulsionar muito o negócio da empresa. E leve, né? Natural e leve, como tem que ser. Eu achei que em algum momento a gente ia falar, não, porque naquela fase... E não, né? A gente vê no rosto da Ana que foi uma coisa muito tranquila e que será também para a próxima geração. Estamos trabalhando para isso, né? Também. Também. Então, desde já, parabéns para Pacaembu, 62 anos de tranquilidade, como eu disse, que a Ana passou para a gente aqui. Conversei com a Ana Paula Cassorla, que é diretora de compras, marketing e acionista da Pacaembu, e André Luiz Ulian me ajudou brilhantemente, que é gerente comercial do mercado de reposição de autopeças da Randon Corp no Brasil, é da casa. Ana, leva esse kit aqui, por favor. Acho que o André não te deu, mas o Talkers On Board vai te dar. Muito obrigada, fico feliz. Kit Depois olharei com carinho tudo que tem aqui, tenho certeza que deve ter o queijinho, mais alguma coisa, é sempre produção famoso da casa. Famoso azeite. Queijinho, vinho, azeite. Ah, tá que bem delícia. Muito bem obrigada. completinho. Foi um prazer, agradeço Obrigada, a oportunidade e deixo como uma mensagem aqui para as empresas familiares do nosso setor que cuidem disso, tratem disso com os membros, não deixem para depois, porque a gente nunca sabe, né? Isso tem que ser tratado de uma forma natural e mesmo assim nós vamos ter conflitos, vamos ter momentos complicados, difíceis, faz parte. Mas a gente tem que caminhar e avançar. O que não pode é deixar a coisa embaixo da mesa, sabe? Tem que pôr na mesa, tem que resolver aquela situação e seguir. Essa é a minha mensagem. Maravilhosa. Nem precisava de ninguém conduzindo aqui, rapaz. Vou até embora depois dela. André, muito obrigada. Muito obrigado. Ana, Obrigado, mais Ju. uma vez. Obrigado, Obrigada, Ana. querida. Foi um prazer. No ar, Prazer. mais um Talks On Board direto da Automec 2025. A gente volta a qualquer momento com mais um convidado aqui. Até a próxima. Pronto.